Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E eu não poderia, de forma alguma, deixar passar a questão das rachadinhas e a perspectiva de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho da rachadinha para poder entender o que isso significa no contexto geral? Vamos lá? Nós estamos dizendo que o senhor Jair Bolsonaro, na época em que foi deputado federal, o período é de 1991 a 2018, ele teria então se apropriado de valores dos seus assessores, dos servidores. Então ele colocava como assessor determinada pessoa e dizia a essa pessoa: olha, o seu salário R$8.000, dos 8.000, 6 são meus. E o senhor fica então com menos de R$2.000. E ele exigia isso de todo mundo, tanto é que a estimativa de hoje é que ele tenha desviado por conta disso, se apropriado por conta disso, de um montante de R$551 mil. E esse esquema era dividido exatamente com o seu filho Flávio Bolsonaro, com o filho Carlos Bolsonaro e com o assessor da época, hoje ex-assessor e também policial, o Fabrício Queiroz. Nas gravações que foram trazidas essa semana, nós encontramos diversas vezes o Queiroz dizendo: olha, escreveu, apaga, escreveu, apaga, escreveu, apaga, porque nós podemos correr o risco de lá na frente alguém pegar esse celular e a coisa vai ficar muito séria. A ex-cunhada do presidente fez questão de dizer que ela trabalhou dessa forma e que o irmão dela, que também trabalhava com Jair Bolsonaro, foi retirado do esquema porque ele era insurgente. Ou seja, ele recebia os valores e o repasse que ele fazia era de R$2 ou R$3.000 no máximo, e o atual presidente teria ficado irritado com essa situação. O fato é, esses valores eram recebidos em espécie e, portanto, difícil você rastrear, a não ser que nós tenhamos a prova testemunhal. E, com base nisso, os valores que eles conseguiam para si, eles transportavam para imóveis de alto padrão e pagavam em cash. E, portanto, mais difícil ainda de você rastrear. Esses assessores se alternavam nas bancadas de Jair, de Flávio e de Carlos, e estima-se também que diversos outros fantasmas estariam ali na folha de pagamento sem nunca ter comparecido ao trabalho. Mas o fato, volto a dizer, é de 1991 a 2018. Bom, o grande problema, né? Nós temos um presidente da República que se elege sobre a bandeira de combate à corrupção. E a partir daí, vasculhando a vida desse presidente da República, descobre-se, por exemplo, que existe a suspeita de que valores das milícias do Rio de Janeiro custeavam as suas campanhas. Quem está dizendo isso é a internet, são as mídias e os jornais. A partir daí, se descoberto que, de fato, Bolsonaro se valia de 72%, em média, dos salários dos seus assessores, por assim dizer, seria possível pensar num procedimento de impeachment? E se nós pensássemos num procedimento de impeachment, esse procedimento estaria, de fato, amparado de forma legítima no contexto da legislação brasileira? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso para que a gente possa responder essas perguntas. O primeiro passo, talvez, e eu convidaria os senhores para a leitura, seria exatamente o artigo 312 do Código Penal, que diz: peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena para esse crime é uma reclusão, o regime mais grave que nós temos no Brasil, de 2 a 12 anos e multa.
Óbvio, né? Se nós pensarmos no presidente da República e pensarmos que ele fez isso várias vezes, talvez nós estejamos falando também da incidência do artigo 71 do Código Penal, que fala da continuação delitiva ou crime continuado. Isso faz com que a pena vá subindo. Pena. Mas então tem um grave problema, porque o presidente da República pode sofrer sanção, pode ser punido? Bom, chegamos a um outro problema. Quando nós falamos na questão de pena, obviamente, os senhores terão que dar uma passada no artigo 86 da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha só. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, peculato, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Quando falamos em crimes de responsabilidade, os senhores, obviamente, caminharão, por assim dizer, por uma lei específica que trata dos crimes de responsabilidade. Ela é datada do ano de 1950 e os senhores na internet verificarão a lei 1079 de 1950. E automaticamente ela é conhecida como a lei de impeachment. E olha só o que ela diz. O procedimento de impeachment no Brasil, também referido como impedimento ou destituição, artigo 2º, da própria lei, estabelece atualmente o prazo máximo de cassação de 8 anos. Então ele pode ser cassado? Pode, obviamente pode. Mas neste momento, esse processo está aberto? Não. Neste momento nós estamos falando de 60 procedimentos abertos contra o presidente da República, junto ao Senado, pedindo o seu impeachment. Pelas mais diversas situações, nós estamos falando de vacina, nós estamos falando do contexto monetário, nós estamos falando das rachadinhas e, obviamente, os pedidos de impeachment se acumulam. A questão da rachadinha pode levar à perspectiva do impeachment? Perceba, neste momento, ela é investigada junto à Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público no país. Investigar pode qualquer pessoa sem distinção. Se essa investigação evoluir para a perspectiva de uma punição, então nós teremos a abertura de um procedimento de impeachment e, se constatado, ele pode ser julgado também junto ao nosso STF, pelos crimes que nós acabamos de elencar. Mas mais importante que tudo isso, é imaginarmos exatamente que nós estamos falando de um presidente da República. São notícias graves, são notícias que envolvem exatamente a probidade. Probidade se relaciona à comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, nós discutimos numa comissão parlamentar de inquérito não o crime em si praticado pelo agente. Discutimos se ele tem ou não moral para representar o povo brasileiro e estar ali na Câmara dos Deputados, no Senado. Nós estamos falando também dos deputados estaduais, vereadores e assim por diante. Então nós estamos discutindo nesse momento, nas CPIs, a moralidade pública. Se evoluir a perspectiva do crime, a caracterização do crime, poderemos então ter a abertura de procedimento contra o presidente, que pode desembocar no impeachment ou no próprio processo criminal. Senhores, essas são as notícias da semana, espero que tenham gostado. Um procedimento muito quente, Há quem diga que nós estamos trabalhando exatamente com a caixa de Pandora, que após a sua abertura, em relação ao presidente da República, muitas coisas ruins aparecerão. E talvez estejamos lidando com um procedimento muito típico do Centrão.
Fiquem todos com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.